Item número: SCP-1128. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: anotações manuscritas ou imagens descrevendo retratando a aparência de SCP-1128, ou vídeos retratando a entidade violando a contenção. Ver Adendo 1128. 3. Encontrados fora da Fundação devem ser destruídos, e a administração com amnésicos de classe C deve ser feita para qualquer pessoa exposta a tais informações ou que esteja mostrando sinais de contaminação por SCP-1128. Uma anotação manuscrita que descreve a entidade deve ser mantida na área apenas para fins experimentais e não deve ser lido por ninguém que não seja funcionário de classe D usado para teste. No caso de uma exposição acidental, a equipe deve se apresentar imediatamente para a administração com amnésicos de classe C. A Força-Tarefa Móvel de Contenção K-12 foi designada para interceptar e redirecionar todo e qualquer corpo de água que passe por sua área de patrulha designada por qualquer meio necessário. Veja Adendo 1128. 2. Descrição: SCP-1128 é uma entidade que se manifesta como um predador aquático de massivo tamanho, na exposição de qualquer pessoa que tenha uma descrição completa da aparência da entidade por meio de descrições escritas faladas ou representações visuais da entidade. As pessoas infectadas por SCP-1128 inicialmente não apresentam nenhum comportamento anormal, embora alguns casos mostrem uma aversão geral a atividades envolvendo imersão corporal em água, como tomar banho ou praticar natação. Se o indivíduo já estiver totalmente imerso na água, ele desaparecerá completamente sob a superfície da água, independentemente da profundidade real da água. Na maioria dos casos, os indivíduos reaparecerão momentos depois em estado de pânico e tentarão manter distância da água, enquanto em outros casos a água ficará poluída com sangue e detritos confirmados como sendo os restos do indivíduo. Indivíduos que reapareceram intactos afirmam que foram transportados para um vasto oceano onde são perseguidos por SCP-1128. A entrevista com os indivíduos expostos a SCP-1128 poderão trazer riscos de contaminação, já que as descrições da aparência do ser desencadeiam novas infecções. A infecção por SCP-1128 pode ser tratada com amnésicos de classe C, pois parece que o conhecimento sobre a entidade ou as descrições da entidade são necessárias para que suas propriedades anômalas possam se manifestar. Adendo 1128. 1. Os testes com funcionários de classe D infectados mostraram que os dispositivos de comunicação sem fio funcionam normalmente quando usados por indivíduos submersos afetados por SCP-1128. Veja a entrevista 1128 para mais detalhes. Adendo 1128. 2. Dispositivos de rastreamento anexados em funcionários de classe D usados nos experimentos com SCP-1128 revelam que os indivíduos submersos são transportados para uma área dentro do oceano, não tão longe da costa. Redigido. Investigações adicionais dessas coordenadas revelaram que a área poderia ser dados expurgados. Força-Tarefa Móvel de Contenção K-12, Demônios dos Mares, foi designado para manter embarcações marítimas não autorizadas fora desta área a todo custo. Nota: é para lá que estamos mandando esses funcionários de classe D? Como um comunicador sem fio de curto alcance que obtém um sinal tão legível de tão longe. Dr. C. Adendo 1128. 3. Testes envolvendo D-1732, que tinha sido usado para repetidos testes com SCP-1128 sem administração de amnésicos, mostrou-se capaz de encontrar a entidade em vários corpos de água normalmente insuficientes para a imersão corporal. Este efeito tornou-se mais drástico ao longo do tempo, com D-1732 desenvolvendo tendências hidrofóbicas progressivamente mais fortes, alegando ver SCP-1128 em quase qualquer corpo de água encontrado pelo indivíduo. Em do de 2000 dias após a exposição, D-1732 foi violentamente puxado para dentro de um copo de água por Redigido. Nenhum vestígio foi recuperado do incidente.
Os funcionários que testemunharam o evento foram infectados por SCP-1128 e receberam amnésicos de classe C. Os procedimentos de contenção foram então atualizados para incluir vídeos e descrições sobre este evento, e os testes envolvendo infecção de SCP-1128 entre os funcionários de classe D foram terminados. Registro de experimento 1128. Registro de experimento 1128, A1. Data. De. Procedimento. Funcionário de classe D exposto a SCP-1128, adquiriu um equipamento de mergulho e dispositivo de comunicação, em seguida, levado para uma banheira de água. Resultado. Veja a entrevista 1128. Registro de experimento 1128, A2. Data. De. Procedimento. Funcionário de classe D exposto a SCP-1128 e equipado com o acessório scuba inserido em uma jaula de mergulhador e levado para a água. Resultado. Sem resposta por aproximadamente segundos, então a conexão com o indivíduo foi cortada em um ponto abaixo da água. Restos do funcionário de classe D, bem como fragmentos de aço irregulares, presumivelmente remanescentes da jaula de mergulhador, surgiram pouco depois. Registro de experimento 1128, A3. Data. De. Procedimento. O mesmo que o de cima. Jaula de mergulhador fabricado à base de SCP. Para intensificar a durabilidade. Resultado. O mesmo que o de cima. Nenhum recurso é retornado. Nota. Horas depois, FPM, Demônios dos Mares, relataram encontrar uma jaula de mergulhador intacta flutuando sob a superfície da área de patrulha perto de um de seus navios. O item foi recuperado e confirmado para corresponder à descrição da jaula de mergulhador usada no experimento 1128, A3. A jaula de mergulhador não foi danificada, mas tinha vestígios de DNA humano e fezes de origem indeterminada. Não foram encontrados os restos do funcionário de classe D usado no experimento 1128, A3. Registro de experimento 1128, A4. Data. De. Procedimento. Funcionário de classe D exposto, adquiriu um equipamento de mergulho e armado com redigido para uso contra organismos hostis. Ao contrário dos testes anteriores, o indivíduo também foi equipado com uma câmera de vídeo ao vivo anexada ao seu capacete. Resultado. A transmissão de vídeo mostra que a arma era ineficaz contra a SCP-1128, aparecendo apenas para enfurecer a criatura em vez de prejudicar consideravelmente ou afastar a entidade. A transmissão foi perdida quando o funcionário de classe D foi devorado. Os espectadores da transmissão de vídeo receberam o tratamento com amnésicos. Registro de experimento 1128, A5. Data. De. Procedimento. Funcionário de classe D exposto e equipado com um traje de proteção e transmissão de vídeo anexada em um tanque de redigido para testar a manifestação de SCP-1128 em líquidos que não sejam água. Substância escolhida por sua baixa densidade, permitindo o movimento livre semelhante a caminhar ao ar livre. Resultado. Funcionário de classe D recuperado sem incidentes. O líquido não ativou o efeito de SCP-1128. Nota. Certo, então você pode estar a salvo da coisa em líquidos que não sejam água, mas isso provavelmente não ajudará muito a menos que você pretenda beber e se banhar em substâncias químicas exóticas pelo resto de sua vida, o que provavelmente seria muito mais curto se você tentasse fazer isso. Doutor. Entrevista 1128. Entrevistado. D. Entrevistador. Doutor C. Prefácio. D foi instruído a ler de um pequeno folheto descrevendo a aparência de SCP-1128, depois adquiriu um equipamento de mergulho e levado para uma grande banheira cheia de água, que está vindo através do guincho e cabo. O equipamento de D foi equipado com um dispositivo de comunicação sem fio para permitir o contato entre ele e Dr. C. E testar se SCP-1128 teve algum efeito em tais dispositivos. A entrevista foi editada para remover informações perigosas pertencentes ao SCP-1128. Início de registro. D. Você pode me ouvir? Eu estou te ouvindo, doutor. Porra, isso aqui é fundo demais.
Parecia tão minúsculo do lado de fora. Quão bem é a sua recepção? Bom o suficiente, eu acho. Um pouco confuso, mas não o suficiente para não ouvir o que você está dizendo. Qual é o seu status atual? Neste momento, estou apenas afundando. Isso é mesmo um oceano. Como você conseguiu adaptar um oceano inteiro dentro de uma banheira fedorenta? Não sei como explicar. Qual o seu entorno? Eu acabei de dizer oceano, droga. Há peixe e tudo. Vocês não sabem o que diabos estão dentro do seu próprio. O que aconteceu? Estou bem, estou bem. Acabei de bater meu pé em uma coisa. Parece que aterrei em um remendo de algas ou algo assim. Qual o seu entorno? Algas marinhas, principalmente. Espere um segundo, fica mais perto à minha direita, parece que pode haver algo aqui. Devo ir dar uma olhada. Você pode prosseguir. Ok. Grunhiu audivelmente. Maldito traje, é pesado, é difícil se mover nessa coisa. Ei, isso é a prova de som. Espero que a minha conversa não esteja assustando ninguém. Oh, meu Deus. Responda. O que está acontecendo? Tem uma maldita coisa aqui. Parece ser um tipo de criatura gigante. Descrição expurgada. Espere um segundo, acho que é aquela coisa, daquele estúpido folheto que você me deu, não é? Afirmativo, por favor, abstenha de descrevê-lo mais. O que isso está fazendo? Nada agora, é apenas nadar. Eu acho que tem algo em sua boca, é uma baleia. Caramba, está comendo uma baleia. Oh, Deus, veja esses dentes. Para assistente, acho que acabamos aqui. Retire-o agora. Obrigado pela sua cooperação, nós estamos trazendo você agora. E agora ele engoliu. Droga, isso vai perseguir meus sonhos. Espere, parou de se mover, eu acho que ele me viu. Oh! Deus, está olhando para mim. Ele está vindo direto para mim. Oh! Deus me ajude. Tirem-o dali, agora. Assustado, gritos são ouvidos e a gravação é interrompida. Fim do registro. Declaração de encerramento. O guincho estava retraindo a toda velocidade quando o cabo se esticou, arrumando o guincho da montagem. O cabo, em seguida, diminuiu e a água tornou-se poluída com sangue confirmado como sendo de nenhum resíduo adicional ou equipamento foram recuperados. O registro de entrevista e os documentos relevantes foram editados para vetores e todos os funcionários presentes receberam tratamento com amnésicos de classe C.